Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Carta de Wentworth. Nós já citamos essa carta aqui em alguns episódios anteriores e, em resumo, ela é uma carta que Joseph Smith escreveu para um jornal lá de Chicago, querendo explicar o que é o mormonismo, né? Fazendo uma propaganda do mormonismo para o mundo, explicando o mormonismo para o mundo. Os Mormons já eram um grupo bem polêmico na época. Então, em uma tentativa de limpar um pouco o nome da igreja, ele escreveu esse artigo explicando o que é o mormonismo de uma maneira mais legal, né? Então aí surgiram as regras de fé. E no site oficial da igreja fala assim: 13 pontos básicos de crença defendidos pelos membros da igreja Sud são as regras de fé. Joseph Smith escreveu as primeiras em uma carta dirigida a quem? Então vamos ver, olha, já temos aqui o nome de quem recebeu essa carta. John Wentworth. O John era editor do jornal Chicago Democrat e queria saber um pouquinho mais sobre os Mormons. Essa carta ela foi publicada também no periódico da igreja, o Times and Seasons, em março de 1842. As regras de fé elas foram oficialmente aceitas como escritura pela igreja em 10 de outubro de 1880, nossa cara, lá pra frente. E aí então que elas passaram a fazer parte da Pérola de Grande Valor. Vamos dar uma olhadinha nas regras de fé? Olha lá, com 8 anos de idade eu já sabia decorar as 13, mas agora não vou lembrar. Primeira regra de fé: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Segunda, cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Terceira, cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Quarta regra de fé: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados; e quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Quinta regra de fé: cremos que um homem deve ser chamado por Deus, por profecia e pela imposição das mãos, por quem possua autoridade para pregar o Evangelho e administrar as suas ordenanças. Sexta, cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. Sétima regra de fé: cremos no dom de línguas, profecia, revelação, visão, cura, interpretação de línguas, etc. Oitava regra de fé: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Nona regra de fé: cremos em tudo que Deus revelou, em tudo que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Décima, cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, a Nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. 11ª,
pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. 12ª, cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. E 13ª e última regra de fé, cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Joseph Smith. Pois é, pessoalzinho, uma leiturinha aqui, mas faz parte, né? Faz parte do episódio. E, cara, assim, eu lendo aqui essas 13 regras de fé, hoje, né, com os olhos de quem já tem conhecimento sobre a história da igreja, a gente vê que muita coisa aqui, muita coisa, não é respeitada pela liderança da igreja. Cremos em ser honestos, verdadeiros? Dá uma olhadinha nos nossos últimos episódios sobre as mentiras Sud. Se a gente for destrinchar, eu acredito que, se não todas, quase todas, vai ter alguma polêmica sobre a história da igreja. Olha só, vamos destrinchar então. Primeira regra de fé, cremos em Deus, Pai Eterno, Jesus Cristo e Espírito Santo. Cara, a trindade dentro da crença Sud foi muito confusa por muito tempo. A segunda, que os homens vão ser punidos pelos próprios pecados. Como que fica aquela história do massacre de Mountain Meadows, que eles quiseram fazer com que aquele povo pagasse pelo que aconteceu com eles em Missouri e com a morte de Joseph Smith? A terceira regra de fé é falando que o homem vai ser salvo pela expiação de Cristo. Quanta doutrina a gente vê em material oficial da igreja que diz que a expiação de Cristo não paga por tudo, não? Alguma coisa o homem vai ter que pagar com o próprio sangue? A sétima regra de fé, por exemplo, também falando sobre crer no dom de língua, profecia, revelação, visões. Por exemplo, a gente vê muita polêmica aí nas visões de Joseph Smith. Todo mundo tinha visão na época, todo mundo tinha revelação. Interpretação de língua é o que a gente vê hoje. Às vezes a gente ri na TV de algumas igrejas falando um monte de coisa nada a ver, dizendo que é profecia de línguas. Pra gente hoje é engraçado, mas acontecia na igreja no passado. A nona regra de fé, que fala que cremos, né, que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Muita polêmica sobre isso. A 10ª regra de fé, que fala que Sião vai ser construída ali na América. Joseph já tinha profetizado que a Sião ia ser no Missouri, foram expulsos. Ele disse, cara, ninguém nunca vai ser expulso daqui. Pá! Já foi expulso. A 11ª, que fala sobre o respeito que eles dão para todo mundo, né? Concedemos a todos os homens o privilégio de adorar Deus como, onde ou o que desejarem. E as pessoas lá na época de Brigham Young que queriam sair da igreja, e eles eram mortos. Pois é, eles queriam sair de Utah, abandonar a igreja, e eles eram mortos. Na época de Joseph Smith, não lembro de alguém que tenha sido morto, mas era excomungado da igreja. Né? Então não vejo muito essa consciência social aí religiosa, não. E a 12ª é uma piada também, né? Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, na obediência, honra e manutenção da lei. Nossa. No passado, no presente, né? No passado, desde Joseph, quantas vezes foi preso por não obedecer à lei? Brigham Young, a poligamia, o racismo, mentindo na hora das audiências, desonrando, né, desonrando o acordo que fez com o governo lá sobre o manifesto, né, dando continuidade à poligamia mesmo depois de ter feito um acordo com o governo de que ia parar. Cadê a honra? Cadê a obediência à lei? E não era só no passado. A gente vê hoje a igreja passando por ação judicial por conta de desvio de dinheiro,
manobra fiscal, fraude histórica. Pois é. Essa 12ª realmente é uma piada. E essa 13ª aí, a gente já viu. Cremos em ser honestos verdadeiros? 4 episódios aí sobre a desonestidade. Castos? Cara, eu nem lembro quantos episódios sobre a poligamia. Benevolentes? Cara, tem muito episódio aí de Joseph de Brigham Young, outros líderes da igreja, tratando seus membros com qualquer coisa menos benevolência. Virtuosos? Cara, que feio, cara, que feio. Essas regras de fé realmente, quando a gente é membro da igreja, é bem bonito ler. Mas depois que a gente sair, tem um pouquinho de conhecimento sobre a história da igreja, a gente pode ver que na realidade eles não seguem a admoestação de Paulo. Bom, vamos entrar em alguns detalhes sobre essa história da carta de Wentworth. O John, ele era conhecido como Long John Wentworth. Ele tinha esse apelidinho aí no início do nome. E ele era, além de editor, ele era proprietário desse jornal Chicago Democrat. O que aconteceu é que tinha um carinha chamado George Barstow. Ele era um professor, historiador, político, e ele também escreveu a história de New Hampshire. É um estado americano. E enquanto o Barstow estava escrevendo essa história, esse livro sobre a história de New Hampshire, ele se deparou com uma parte que falava sobre o mormonismo. Ele queria entender o que é o mormonismo. Então ele escreveu para o amigo dele, o John Wentworth, pedindo algumas informações sobre a fé mormon. Então que o John Wentworth escreveu para Joseph Smith uma carta perguntando, explica aí, o que vocês são, o que vocês acreditam, fala aí para nós. E foi aí que Joseph Smith respondeu essa carta dele explicando sobre o mormonismo. Obviamente, romantizando muita coisa. Então essa carta ela foi publicada no Chicago Democrat. Essas informações foram adicionadas no livro lá do George Barstow. Foi publicada também no Times and Seasons da igreja, Vamos ver, na primeira publicação, olha só, 1º de março de 1842. Tá lá a carta de Wentworth. E ainda também usaram essa carta numa publicação, vamos ver, é um livro de 1844 por Daniel Hupp. E o nome do livro é An Original Story of the Religion Denominations at Pre-Existing in the United States. Que nome comprido. Basicamente o livro é sobre a origem das religiões ali nos Estados Unidos. A gente não vai ler essa carta aqui, tá? Ela tem 3 páginas. Tá na internet, para quem tiver curiosidade e quiser ler. Bem fácil, coloca ali, Google, Carta de Wentworth. Mas vamos dar uma olhadinha nos principais pontos que essa carta aborda. Primeiro, ela explica sobre o mormonismo, Ela explica que eles acreditam, que eles são restauracionistas, Eles acreditam que eles trouxeram a restauração daquela igreja primitiva de Jesus Cristo. Menciona também a primeira visão e também fala sobre esse trabalho missionário da igreja, de mandar missionários para todos os estados, todos os lugares para pregar o evangelho. Como foi postado ali no History of the Church 4.540, diz assim: nossos missionários estão indo para diferentes nações, o estandarte da verdade foi erguido, nenhuma mão ímpia pode impedir o progresso do trabalho, as perseguições podem se enfurecer, as multidões podem se unir, os exércitos podem se reunir, a calúnia pode difamar, mas a verdade de Deus avançará com ousadia, nobreza e independência, até que penetre todos os continentes, visite todos os climas, varra todos os países e soe em todos os lugares, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que a obra está concluída. E então a carta finaliza com o que a gente conhece hoje, que são as regras de fé. Sobre essas regras de fé, o B.H. Roberts falou assim: essas regras de fé não foram produzidas com um esforço laborioso e por contendas dos escolásticos, mas foram produzidas por uma mente inspirada num único esforço para fazer uma declaração daquilo que é mais seguramente acreditado pela igreja. Para alguém que faz uma investigação sincera sobre a verdade, a combinação de franqueza, clareza, simplicidade e abrangência dessa declaração dos princípios de nossa religião
pode ser considerada uma forte evidência de uma inspiração divina que repousa sobre o profeta Joseph Smith. B.H. Roberts escreveu isso no Comprehensive History of the Church, volume 2, página 131. Mais pro finalzinho da carta de Wentworth, Joseph Smith ele começa a descrever sua versão, né, a versão que a igreja acredita dos índios americanos, né, que ele fala ali, o pessoalzinho aqui das Américas, eles são os descendentes dos israelitas, vieram para as Américas lá de Jerusalém. Eles entraram em muitas guerras, batalhas, e o que sobraram deles são o que hoje nós conhecemos, os índios americanos que habitam esse país. Olha só, né, hoje com aquele teste de DNA, mostrando que os índios americanos não têm nada a ver com os israelitas, com Jerusalém, com nada, a igreja está se distanciando dessa ideia. Ela parou de afirmar que os índios americanos são descendentes do povo de Jerusalém. Diz que há alguns, né, não todos. Então, assim, alterando totalmente a fala do que eles ensinavam no início. Bom, mas para curiosidade aí de vocês, teve algumas alterações nas regras de fé. Não sei se elas são alterações muito relevantes, mas, por exemplo, na quarta regra de fé, o texto original dizia que, cremos que as ordenanças são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, imposição das mãos. Tá. A alteração foi que hoje a gente lê, cremos que os primeiros princípios e ordenanças. Dá, sim, uma alteração para o significado, mas acredito que seria mais, assim, explicativa. Outra alteração foi na 10ª regra de fé, que eles falam, né, que Sião será construída nesse continente, tal. Eles alteraram e adicionaram nesse continente americano. Faz sentido, sim. Joseph citou essa regra de fé como um americano, né? Ele não considerou que pessoas fora do continente americano estariam lendo isso, né? Então, para quem está na Europa, na Ásia, vai ler neste continente. Que continente? O continente americano. Então, mais explicativo, né? A 11ª regra de fé, eles fizeram uma alteração, né? Eles falaram, acreditamos no privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa consciência. E eles alteraram para de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Esse própria, apesar de ser uma alteração pequena, faz sentido sim, porque quando fala com os ditames de nossa consciência, parece que é a consciência deles, como organização SUD. Daí quando coloca os ditames de nossa própria consciência, caracteriza mais como cada pessoa, com sua própria consciência, vai adorar a Deus. Quem deixou um comentário sobre essas alterações foi Joseph Fielding Smith. Ele disse, a razão para o acréscimo da palavra princípios na quarta regra de fé é uma mudança porque os irmãos consideraram, quando estavam preparando a edição de 1921, que o termo ordenanças não cobria totalmente o artigo. Por exemplo, fé não é uma ordenança, nem arrependimento, mas são princípios. Portanto, sentimos-nos justificados em fazer essa alteração. Então, se o profeta Joseph Smith estivesse aqui, ele justificaria plenamente essa ação. De forma alguma destruímos o significado original. Bom, eu, Ozzy, diria que se Joseph Smith recebeu as regras de fé por revelação divina, elas não teriam alteração. Deus ele não erra ao se expressar, ele não é confuso. Agora, se Joseph realmente tentou explicar a religião de uma forma em que ele pudesse compactar isso em 13 regras de fé, aí tudo bem, a mente humana ela vai cometer um erro ou outro. Realmente, esses erros, essas alterações, eu não acho muito comprometedoras, não. B.H. Roberts ainda falou mais sobre a carta Wentworth. Ele disse assim, a carta é um dos documentos mais seletos da literatura de nossa igreja, como também é o documento mais antigo publicado pessoalmente pelo profeta Joseph Smith, fazendo qualquer pretensão a uma narrativa consecutiva dos eventos nos quais a grande obra dos santos dos últimos dias teve a sua origem. Existem poucos documentos históricos iguais a esse, e certamente nenhum que supere a carta Wentworth em sua literatura eclesial.
Vamos dar uma lidinha na introdução da carta? Joseph ele diz assim: a pedido do Sr. John Wentworth, editor e proprietário do Chicago Democrat, escrevi o seguinte esboço da ascensão, progresso, perseguição e fé dos santos dos últimos dias, da qual eu recebi a honra de Deus de ser o fundador. Wentworth diz que deseja fornecer esse documento ao Sr. Barstow, um amigo seu que está escrevendo a história de New Hampshire. Como o Sr. Barstow tomou as medidas adequadas para obter informações corretas, tudo o que pedirei a ele é que publique o relato inteiro, sem adornos e sem declarações falsas. Então Joseph ele começa a descrever a história dele, né? Ele fala de quando ele nasceu, como foi a infância dele, depois quando ele tinha 14 anos, que ele foi para o bosque fazer uma oração, ele conta sobre a primeira visão, depois ele conta sobre a visita do anjo Moroni, ele explica como surgiu o livro de Mormon, né? Que ele conseguiu as placas de metal, usou Urim e Tumim para traduzir, não falou nada sobre o chapéu. Ele faz um resumo aí da história do livro de Mormon, né? Conta que eles são o pessoal que veio lá de Jerusalém para as Américas, então ele conta essa história dos índios americanos. Ele não cita que é o livro de Mormon, daí no finalzinho ali ele diz: para um relato mais específico, eu estava me referindo ao livro de Mormon, que pode ser adquirido em Nauvoo ou com um de nossos elders viajantes. Ah, olha só, uma propagandinha para vender o livro de Mormon. Ele conta sobre as calúnias, daí ele fala que organizaram a igreja em 1830, depois foram perseguidos. Fala sobre essas perseguições, fala que foi atacado com piche e pena, foram expulsos. A maior parte da carta é falando sobre essas perseguições, sobre os ataques que eles receberam, fala sobre a viúva, sobre a criança, a órfã, injustiça, derramamento de sangue, roubo, miséria, desgraça. Olha, ele diz, né, os procedimentos bárbaros, desumanos e ilegais do estado do Missouri. Tá bem chateado ainda com o Missouri. Ele não cita nada que eles também atacaram, que eles destruíram muita coisa. Ele não cita, né, que ele estava ali com planos de assassinar o governador Boggs. Muita coisa não conveniente ele não cita. E vamos lembrar, pessoal, que a gente tem que ver o contexto histórico dessa carta, né? Ela foi escrita em 1842, então eles ainda estão em Nauvoo, né? Ele cita ali, nessa situação, né, que eles foram expulsos do Missouri, chegamos ao estado de Illinois em 1839, onde encontramos um povo hospitaleiro, um lar amigável, um povo disposto a ser governado pelos princípios da lei e da humanidade. Começamos a construir uma cidade chamada Nauvoo. Somos hoje de 6 a 8 mil aqui. Temos a licença para formar uma cidade e também para formar um exército, cujas tropas hoje somam 1.500. Temos também uma autorização para formar uma universidade, sociedade agrícola e industrial. Nós temos nossas próprias leis e somos cidadãos livres. Ele comenta ali sobre a obra missionária, ele fala, o evangelho se espalhou pela Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, para onde no ano de 1840 nossos missionários foram enviados e mais de 5 mil aderiram ao evangelho. Nossos missionários também estão na Alemanha, Palestina, Nova Holanda, Austrália, Índias Orientais e outros lugares. As perseguições podem se enfurecer, as multidões podem se unir, os exércitos podem se reunir, a calúnia pode difamar, mas a verdade de Deus avançará com ousadia, nobreza e independência. É isso, pessoal. Acho que ficou bem claro como as regras de fé surgiram, qual é o contexto dessa carta aí de Wentworth. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre essa carta aí quando era membro da igreja. E na verdade demorou, né? Demorou. Eu acredito que é só nesses estudos recentes que eu ouvi falar sobre essa carta Wentworth. Mas é bem interessante entender como a história da igreja funcionou mesmo nesses detalhes e poder estar encaixando mais essa pecinha aí no quebra-cabeça que é a história da Igreja Sud. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!